Fundação José Augusto, Secretaria Extraordinária de Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal apresentam Concurso Literário Escritores Emergentes da Literatura Potiguar, edital 0001/2024, EELP, primeira edição. Capítulo 1. Do objetivo. 1.1. O presente concurso literário tem por finalidade o estímulo e a valorização da produção literária regional. Por meio deste, serão selecionados contos e poemas, em temática livre, para premiação e produção de livro de antologia. 1.2. Classifica-se como conto uma obra de ficção que cria um universo de seres, de fantasia ou acontecimentos. Como todos os textos de ficção, o conto apresenta um narrador, personagens, ponto de vista e enredo. Classicamente, diz-se que o conto se define pela sua pequena extensão, mais curto que a novela ou o romance. O conto tem uma estrutura fechada, desenvolve uma história e tem apenas um clímax. Ele é conciso. Sobretudo, desenvolve-se por meio de uma narrativa densa, o que o diferencia da crônica. 1.3. Classifica-se como poema o gênero textual dividido em estrofes e versos. Cada estrofe é constituída por versos, introduzidos pelo sentido das frases, e mais raramente em conversa. Nesse gênero, a poesia se forma como meio de expressão estética através da língua. Capítulo 2. Das condições gerais de participação. 2.1. O concurso destina-se a escritores que residem em cidades do Oeste, Alto Oeste Potiguar. 2.2. O texto literário que fará parte do concurso precisa ser inédito, ou seja, nunca ter sido publicado em blogs, revistas, livros ou em redes sociais. 2.3. Cada autor deverá escolher um gênero, conto ou poema, para sua participação. 2.4. Cada autor poderá se inscrever apenas uma vez e em uma única categoria. 2.5. Os participantes do concurso deverão ser maiores de 18 anos de idade. 2.6. Não poderão concorrer autores veteranos que já possuem reconhecimento no cenário literário potiguar e que tenham mais de 2 obras publicadas. Capítulo 3. Das inscrições. 3.1. As inscrições são gratuitas. 3.2. As inscrições serão realizadas exclusivamente através da página de inscrição e deverão ser feitas das 7 horas do dia 24 de junho até as 23 horas e 59 minutos do dia 25 de julho de 2024, no horário de Brasília. Não serão consideradas inscrições após esse período. 3.3. Não poderão concorrer candidatos que possuam vínculo familiar de primeiro e segundo grau com algum dos produtores culturais responsáveis por este concurso. 3.4. Os contos e os poemas deverão ser inéditos, ou seja, que não tenham sido publicados em quaisquer suportes, eletrônicos ou impressos. 3.5. Os textos enviados pelos escritores obrigatoriamente deverão estar adequados ao regulamento e não possuir informações que 3.5.1 contenham dados ou informações que constituam ou possam constituir crime ou contravenção penal, ou possam ser entendidos como incitação à prática de crimes ou contravenções penais. 3.5.2 constituam ofensa à liberdade de crença e às religiões. 3.5.3 contenham dados ou informações raciais ou discriminatórias. 3.6. A inscrição será individual, sendo realizada através do link https://cidbatalha.com.br/concurso-literário. No momento da inscrição, o participante deverá informar e disponibilizar
3.6.1 Dados pessoais de acordo com os campos da ficha de inscrição. 3.6.2 O conto ou poema concorrente, indicando-se em campo específico o título e disponibilizando-o em arquivo de texto em formato PDF. 3.6.3 Autorização para o uso do texto literário para composição de antologia, tendo em vista que os livros não serão comercializados, mas doados a escolas públicas do RN, a ser realizado mediante inscrição. 3.6.4 Declaração atestando que o texto é inédito e de sua autoria, não havendo reprodução integral ou de partes de textos anteriormente publicados em formato digital ou impresso, a ser realizada mediante ato de inscrição. 3.6.5 Declaração de ciência dos termos do regulamento, a ser realizada mediante ato de inscrição. 3.0 O texto deverá ser inserido na ficha de inscrição, seguindo as seguintes orientações. 1. Cada conto deverá ter no mínimo 3 páginas e no máximo 5 páginas. Os poemas deverão ter de 4 a 8 estrofes. Formatação em folha A4. Fonte Times New Roman. Tamanho 12. Espaçamento 1.5 pt. Imagens de acordo com a ABNT. 2. Os textos deverão ser encabeçados pelo título. Logo abaixo, o pseudônimo do autor. 3. Os textos não podem indicar o nome do autor, apenas o pseudônimo, ou fazer qualquer menção ou conter qualquer sinal que permita identificar o seu autor, sob pena de desclassificação do concurso. 4. Cada texto deverá ser salvo separadamente em arquivo formato PDF, com o nome do arquivo sendo apenas o título do conto ou do poema. 3.8 Para a realização do carregamento do formulário de inscrição no site, a. Inscrições com arquivos em formato Word não serão aceitas e, portanto, desclassificadas. B. A confirmação da inscrição ocorrerá mediante o recebimento de e-mail no endereço apontado do formulário de inscrição. Esse valerá como comprovante de inscrição. Entretanto, a homologação da inscrição dependerá do correto preenchimento do formulário e requisito constantes neste edital. Caso o candidato não receba a confirmação via e-mail, faz-se necessário verificar caixa de spam, lixo eletrônico. C. A inobservância de qualquer dos requisitos ou documentos exigidos por este regulamento implica a automática desclassificação do candidato. Capítulo 4. Da Comissão Julgadora. 4.1. Os contos e os poemas apresentados serão avaliados por uma comissão criada especialmente para esse fim. A comissão será composta por professores universitários que atuam na área de literatura e por escritores potiguares renomados. Capítulo 5. Do julgamento. Os contos e os poemas serão selecionados e classificados pela comissão julgadora, que escolherá os 3 melhores contos e poemas, classificando-os como finalistas segundo os critérios estabelecidos no regulamento. 5.2. Receberão premiação em dinheiro e troféu de participação no concurso os classificados de 1º a 3º lugar. Alguns trabalhos poderão ser destacados com menção honrosa a critério da comissão julgadora. 5.3. Obedecendo aos critérios definidos nesse edital, a comissão apreciará cada proposta de conto e de poema individualmente e avaliará, entre outros critérios, aqueles inerentes a 5.3.1. Qualidade literária. Atributos estéticos que configurem a excelência dos elementos constitutivos do gênero literário. Conto/poema, conforme a categoria em que foi inscrita. 5.3.2. Criatividade e originalidade. Utilização singular na escolha da temática, concepção e organização literária. 5.3.3. Rigor técnico. Domínio das técnicas de escrita, de acordo com a categoria
em que o texto literário foi inscrito. 5.3.4 Coerência de linguagem. Escolha e adequação dos elementos constitutivos do gênero textual em consonância com a categoria em que foi inscrito. 5.4 A sessão de julgamento gerará ata, na qual constarão os principais atos de procedimentos aplicado e as ocorrências relevantes. Capítulo 6 Da premiação. 5.5 Será conferida aos primeiros colocados premiação conforme segue. 5.5.1 O primeiro colocado receberá premiação no valor de R$ 1.500. Troféu e exemplares do livro. 5.5.2 O segundo colocado receberá premiação no valor de R$ 1.000. Troféu e exemplares do livro. 5.5.3 O terceiro colocado receberá premiação no valor de R$ 500. Troféu e exemplares do livro. 5.6 Os três primeiros colocados de cada categoria receberão a premiação em cerimônia oficial, em data a ser oportunamente definida e divulgada nos canais oficiais do concurso literário. Capítulo 7 Dos direitos autorais. 7.1 A participação no concurso importa total concordância com os termos deste edital, tanto por parte dos escritores quanto da comissão julgadora, renunciando os participantes a quaisquer outros direitos eventualmente invocados. Capítulo 8 Das disposições finais. 8.1 Os casos omissos a esse regulamento serão analisadas e solucionadas pela comissão organizadora. 8.2 Caberá ao candidato ou candidata a indicar na inscrição um e-mail válido e que não proteja de spams, mensagens enviadas pelo e-mail concursoescritoresemergentes@gmail.com. Os responsáveis pelo concurso não se responsabilizarão por mensagens não recebidas em virtude de quaisquer questões técnicas referentes ao e-mail do candidato ou candidata, tais como caixa de entrada cheia, programas anti-spam ou servidor fora do ar. 8.3 Os trabalhos classificados serão publicados a título de divulgação, sem o pagamento de direitos autorais. 8.4 Participam desse concurso uma comissão organizadora composta pelos professores e produtores culturais. Cildileide Batalha, Raí Filho, Rafaela Alexandre e Aniquele Frutuoso. 8.5 Informações, dúvidas e demais questões relativas a este edital podem ser encaminhados ao e-mail concursoescritoresemergentes@gmail.com. Anexo 1 Cronograma. Inscrições 24/6 a 25/7/2024. Divulgação do resultado preliminar 31/8/2024. Prazo para recurso 1º/9 a 3/9/2024. Divulgação dos resultados dos recursos 9/9/2024. Divulgação do resultado final 13/9/2024. Divulgação da banca julgadora 13/9/2024. Premiação 16/11/2024. Retificação do edital número 0001/2024. EELP, Concurso Literário Escritores Emergentes da Literatura Potiguar. A coordenadora-geral do Projeto Cultural Escritores Emergentes da Literatura Potiguar retificam o edital número 0001/2024 EELP, de 24 de junho de 2024, conforme especificado a seguir. Onde se lê 3.6.2 o conto ou poema concorrente, indicando-se em campo específico o título e disponibilizando-o em arquivo de texto em formato PDF. 1. Leia-se 3.6.2 o conto ou poema concorrente, indicando-se em campo específico o título e disponibilizando o arquivo de texto em formato PDF, podendo ser reenviado uma segunda vez, caso o autor perceba que houve erro no arquivo ou na formatação do mesmo. 2. Acréscimo.
3.6.6 Escritores analfabetos podem fazer o envio do conto ou do poema através de vídeo ou de áudio, anexado na ficha de inscrição, onde se lê. Anexo 1. Cronograma. Inscrições. 24/6 a 25/7 de 2024. Divulgação do resultado preliminar. 31/8 de 2024. Prazo para recurso. 1/9 a 3/9 de 2024. Divulgação dos resultados dos recursos. 9/9 de 2024. Divulgação do resultado final. 13/9 de 2024. Divulgação da banca julgadora. 13/9 de 2024. Premiação. 16/11 de 2024. 3. Leia-se. Anexo 1. Cronograma. Inscrições. 24/6 a 31/7 de 2024. Divulgação do resultado preliminar. 31/8 de 2024. Prazo para recurso. 1/9 a 3/9 de 2024. Divulgação dos resultados dos recursos. 9/9 de 2024. Divulgação do resultado final. 13/9 de 2024. Divulgação da banca julgadora. 13/9 de 2024. Premiação. 16/11 de 2024.